Nosso planeta Malma ainda abriga vilarejos tão remotos que muitos nem acreditam que realmente existam. Formados por condições naturais rigorosas, montanhas altas, vales profundos e terrenos desafiadores. Esses locais permanecem isolados do restante do mundo. Espalhados por diversos continentes e escondidos atrás de cadeias montanhosas cobertas por névoa, esses vilarejos mantêm sua aparência original há centenas de anos. Hoje vamos explorar esses lugares, onde poucas pessoas já estiveram, onde a vida segue devagar e permanece completamente distante da modernidade. Cada vilarejo tem sua própria história. Prepare-se para uma jornada por pequenas e únicas comunidades, lugares que o mundo parece ter esquecido. Shaoxing se estende ao longo das encostas, onde centenas de casas de madeira se agarram ao solo e se sobrepõem em camadas de vida. Vista de cima, a aldeia parece um fluxo antigo que ainda se move lentamente. Uma memória coletiva esculpida em madeira e tempo. As torres do tambor são a alma de Shaoxing. Não são templos, mas centros comunitários. Cada torre representa um clã, um espírito. O lugar onde o povo se reúne para conversar e cantar. Ao lado delas, as pontes de vento e chuva conectam as partes da aldeia como veias vivas, levando água e pessoas pelo mesmo caminho. A arquitetura funciona como um organismo completo. Os telhados regulam a temperatura, as paredes de madeira respiram com a umidade, o piso elevado resiste aos deslizamentos. Tudo baseado no profundo entendimento do povo Dong sobre o terreno. Sem plantas, sem ferramentas modernas, apenas conhecimento transmitido pela voz e pela canção. Shaoxing não vive do turismo, mas da memória. Cada melodia, cada coral, é uma continuação do patrimônio vivo. Uma arquitetura invisível que liga o homem à montanha. Quando a noite cai, os tambores ecoam pelo vale, o fogo reflete nos telhados e entende-se. Esta não é uma aldeia antiga. É a alma de uma civilização que ainda respira. Wuyuan Huanglin se espalha pelas encostas da montanha, onde as antigas casas da etnia Huizhou se agarram às rochas como escamas de uma criatura ancestral. O vilarejo é conhecido como o Varal do Céu, pois toda a fachada das casas serve para secar colheitas, armazenar safras e exibir as cores do trabalho humano.
De longe, Huanglin parece um imenso tapete tecido com círculos vermelhos, amarelos e ocres, pimentas, milhos e flores de colza secando ao sol. Mas por trás dessa beleza visual existe um sistema ecológico de precisão. Telhados inclinados calculados conforme o vento, paredes brancas que refletem o calor, varandas elevadas que evitam a umidade. Tudo funcionando em sintonia com o ritmo da atmosfera. Caminhos estreitos de pedra cortam o vilarejo, ligando os níveis superiores e inferiores. Os moradores carregam as colheitas nas mãos e nos ombros, subindo e descendo dezenas de metros todos os dias. A vida aqui é um movimento contínuo entre a montanha e o ar. Huanglin não é apenas um patrimônio arquitetônico, mas um símbolo da inteligência instintiva. O homem não precisa de tecnologia para controlar a natureza. Ele usa a própria natureza para criar beleza e sobreviver. No meio das nuvens brancas e das rochas cinzentas, a aldeia ainda brilha como prova de que a estética pode nascer do trabalho e da adaptação pura. Damba de Aju se estende pela encosta da montanha, onde cada casa de pedra se ergue como um pilar guardando o céu. A aldeia repousa na fronteira entre a Floresta Verde e o rio Turvo, criando uma paisagem quase surreal, um conjunto humano esculpido no coração da terra. Cada casa tibetana aqui é uma fusão entre fortaleza e refúgio. Paredes brancas de pedra com janelas vermelhas, telhados planos que servem de terraço, escadas internas feitas de madeira maciça. No andar mais alto, os moradores veneram símbolos de proteção, acreditando que a casa é a segunda alma da pessoa. Do alto, os telhados se conectam em uma rede de degraus, como um antigo sistema de defesa contra enchentes e deslizamentos.
Envolta por névoa durante todo o ano, a fumaça fina das cozinhas escapa dos telhados planos, misturando-se ao cheiro de madeira resinosa e manteiga tibetana. A aldeia é silenciosa, mas não muda. Ela respira, vibra com o som profundo da terra. Dambajiaju é o lugar onde a arquitetura se torna religião. Cada pedra, cada telhado é uma prece congelada no tempo. Ali, o ser humano não enfrenta a natureza. Ergue sua fé diretamente sobre a inclinação do mundo. A vila de Yadin se estende pelo vale como a espinha baixa da natureza. Não é o ponto mais alto, mas o lugar essencial onde se cruzam o fluxo humano e a atmosfera. A aldeia é como uma camada macia sob as 3 montanhas sagradas, onde nuvens baixas, o sopro da terra e as pedras frias se encontram, formando uma pintura tridimensional viva. O primeiro pico que os peregrinos alcançam é Chianairi, a alma da região. Vista do vilarejo, a montanha parece uma estátua de Buda corcunda contra o céu. As 3 montanhas sagradas formam um triângulo. Não uma simetria mágica, mas uma tensão de forças que revela a pressão geológica do mundo. A imagem mais marcante de Yadin não é a das casas nem dos telhados, mas dos lagos refletidos, quando calmos, parecem espelhos do céu entre as pedras. Quando o vento sopra, a água se fragmenta e mistura tons de névoa, nuvem e rocha. Os riachos, os leitos e as quedas se movem como artérias da paisagem. Yaden não o transforma pela beleza, mas pela sensação de ser desafiado, o leve descompasso ao subir, quando as nuvens envolvem os cumes, quando o lago vibra. Se você sobe do vilarejo até o circuito do Cora, não caminha apenas pela paisagem. Caminha pela alma sagrada, onde o céu e a terra pedem que você pare e escute. Este não é um lugar para olhar, mas um lugar onde você deixa parte de si mesmo entre a altitude e as nuvens.
Xijiang Tianhumiao se estende pelas encostas como uma cascata de madeira que corre ao contrário. A aldeia inteira, composta por milhares de casas sobre estacas, se distribui em camadas ao longo do relevo, criando a ilusão de que a montanha foi revestida por arquitetura. Cada nível sobreposto não é feito para exibir beleza, mas para sobreviver. Onde o solo é inclinado, o homem aprende a construir no sentido vertical. As estruturas são montadas com encaixes tradicionais, sem pregos, sem cimento. As colunas fincam-se profundamente na rocha, suportando a inclinação e o vento. Vista de longe, toda Xijiang parece uma rede de fibras de madeira interligadas, unindo o topo ao fundo do vale. É uma forma rara de arquitetura, onde o material e o terreno se tornam um só, sem fronteiras entre o homem e a montanha. Logo abaixo, os terraços agrícolas cercam a aldeia. A água vinda da floresta é conduzida por canais estreitos e distribuída entre os diferentes níveis das casas. A aldeia não produz lixo, não possui sistemas técnicos modernos, mas funciona com precisão graças à memória coletiva transmitida por gerações. Em Xijiang, o visitante não encontra apenas a cultura Miao, mas uma nova definição de arquitetura. Quando o homem não constrói para habitar, mas para continuar vivendo junto à montanha. Essa aldeia não existe dentro da natureza. Ela é a própria natureza, humanizada por madeira, respiração e memória. Wei Ribble não foi construído, foi plantado. No meio da floresta úmida de flores, 7 casas em forma de cone brotam do chão como grandes brotos de bambu. Essa estrutura é uma fusão entre técnica e fé. O telhado desce até o solo, o corpo é redondo, o topo aponta para o céu, ao mesmo tempo firme e em prece. O povo Mangarai vê cada Mbaru Niang como um ser vivo. O andar superior é a alma, onde fica o altar dos antepassados. O meio é o coração, morada dos vivos. O nível inferior é o pé, onde o fogo queima para aquecer e cozinhar. Quando o vento passa pelo telhado, o som que sai não é do vento, mas a respiração da aldeia inteira.
Ao redor de Weibo há uma camada espessa de névoa, onde todo movimento desacelera. Os passos, as palavras, o ritmo do coração. Essa sensação faz o visitante se sentir pequeno, como se tivesse entrado em um ritual antigo que ainda continua. Weibo não pertence ao tempo moderno. Existe como prova de que, em um planeta barulhento, ainda há lugares que escolhem viver com a Terra em vez de sobre ela. Uma aldeia invisível nos mapas, mas que faz quem chega até lá compreender. É aqui que a humanidade começou. E talvez, onde precise aprender a voltar. Sapa fica na encosta oriental da cordilheira Huanglianson, onde as nuvens e as montanhas se encontram em um clima frio e úmido típico das terras altas. A região é famosa pelos campos em terraço. Milhares de parcelas dispostas em camadas como escamas de ondas, estendendo-se pelas encostas até o fundo do vale. Sob a luz do sol, cada degrau reflete uma cor diferente. Verde esmeralda quando o arroz é novo, dourado intenso na colheita e prateado quando a água acaba de subir. O relevo íngreme e o clima úmido obrigaram as pessoas daqui a cultivar conforme a estrutura natural. Elas cortaram as montanhas para formar os terraços, desviaram a água dos riachos para cada nível, transformando a inclinação severa em uma máquina de circulação de água precisa. A água corre do campo mais alto ao mais baixo, filtrando-se pela lama, resfriando o solo e refletindo a luz, fazendo o vale inteiro brilhar como um espelho em movimento. As nuvens se movem lentamente, prendendo-se às encostas e aos campos alagados. Às vezes, todo o vale desaparece sob o nevoeiro, para logo reaparecer ao sol. A paisagem muda em poucos minutos como se respirasse. As pessoas vivem nesse ritmo. Semeiam o arroz, colhem e descansam entre intervalos de neblina, em um espaço onde terra, água e ar se unem em um só corpo. Sapa não tem um aspecto selvagem, mas sim uma harmonia precisa entre a força da natureza e a habilidade humana. A cada estação, o cenário muda, mas a ordem permanece. Um equilíbrio delicado que só as terras que respiram com a montanha conseguem manter. No extremo norte do Vietnã, Hoang Su Phi se ergue como uma imensa gravura no corpo do planeta. Aqui, o relevo é dobrado, rasgado e erguido,
formando um labirinto geológico onde o ser humano não apenas sobrevive, mas redefine o conceito de terra cultivável. Nas encostas, com inclinação acima de 25 graus, os moradores transformaram declives em campos e a gravidade em ferramenta. Milhares de terraços se empilham do sopé da montanha até as nuvens, criando uma obra-prima de agricultura vertical. Uma espécie de escala biológica, onde cada degrau representa a simbiose entre o homem e a crosta terrestre. Sem concreto, sem máquinas, os muros que sustentam a terra são construídos inteiramente com pedras secas empilhadas à mão, com precisão suficiente para resistir à chuva, ao vento e ao tempo. O sistema de canais d'água flui segundo o princípio do equilíbrio natural, distribuindo cada gota por centenas de parcelas. Uma rede hidráulica rústica, porém mais sofisticada que muitos modelos de engenharia moderna. O solo tem apenas alguns centímetros de espessura, mas permanece úmido, fértil e regenerado a cada ano, como se a própria geologia tivesse aprendido a respirar junto com o ser humano. Wang Sufi é o símbolo da capacidade humana de moldar a natureza em arquitetura, onde a inteligência do homem e a geologia antiga se fundem em uma só entidade. No mundo das maravilhas naturais, este lugar não apenas existe. Ele desafia todas as definições sobre o limite entre natureza e construção humana. Dasailonge se ergue pelas encostas como uma escada colossal, onde cada degrau de campo é uma pegada deixada pela humanidade ao longo de centenas de anos. Não há outro lugar na China com um terreno agrícola tão ousado. Campos plantados em penhascos, água fluindo do topo e, ainda assim, distribuída de forma equilibrada, solo macio que não se erode. Tudo funciona segundo as leis da natureza. O homem não conquista, ele ajusta o mundo como um artesão invisível. Sobre a rocha, casas de madeira empilhadas se conectam por pequenas pontes e pilares. Em Dasyai, a arquitetura não serve para enfeitar, mas para sobreviver. Protege contra deslizamentos e conserva o calor no frio. As casas e os campos se fundem em uma única estrutura viva. Cada telhado, cada encosta, cada plantio possui sua função vital. Os moradores preservam o conhecimento ancestral, como manter a água, escolher o solo, evitar deslizamentos. Tudo transmitido oralmente, sem mapas. Essa sabedoria criou um sistema hídrico e terrestre tão equilibrado que os pesquisadores o chamam de agricultura autorregulada.
Em Dazai Longji, o visitante não vê apenas campos, mas o próprio tempo cristalizado em forma. Cada degrau é uma camada viva de história, gravando a persistência humana diante da montanha. Aqui, a beleza não está na paisagem, mas na lição. A natureza só abre caminho para quem é forte o bastante para caminhar junto a ela. Sorata se abre aos pés do Ankorruma, uma montanha branca que os povos locais chamam de a Casa do Espírito do Vento. Este lugar não é apenas um vale, mas uma enorme depressão geológica esculpida pela água e pelo gelo ao longo de milhões de anos. O antigo rio glacial recuou, deixando uma bacia verde escura onde nuvens, árvores e rochas se misturam numa estrutura quase mística. O relevo ao redor de Sorata muda de altitude sem parar. Em poucos quilômetros, é possível ir das regiões geladas até as florestas subtropicais. Essa paisagem confunde o olhar. Florestas brotam sobre penhascos, cachoeiras caem das nuvens e o vilarejo repousa entre névoas prateadas. Os viajantes o chamam de o lugar onde a terra aprende a respirar, porque cada encosta e cada rocha libera vapor como se fossem pulmões abertos. Abaixo de Sorata existe um labirinto natural, a Caverna de São Pedro, um sistema de calcário que desce centenas de metros e guarda um lago subterrâneo de reflexo azul. Os moradores acreditam que é o olho da montanha, onde habita o espírito da floresta. Quando o vento sopra pela entrada, o som ecoa como um chamado vindo do coração da terra. Sorata não é apenas um lugar para ver. É uma fenda viva na pele do planeta. Aqui, a geografia não é estática, ela respira. As montanhas não estão paradas. Elas se curvam para que o ser humano possa vislumbrar o sopro da terra entre o gelo e a floresta. Namche Bazar ergue-se como um terraço de vida no meio do vazio. A vila se estende pela encosta em forma de meia-lua, entre dois paredões da cordilheira do Himalaia. Vista de longe, parece uma sequência de ondas artificiais agarradas à montanha, cada telhado sendo um degrau na arquitetura da sobrevivência. Não há árvores grandes, nem campos verdes, apenas terra, vento e pessoas ligadas ao céu rarefeito.
Os Sherpas transformaram o que quase não podia ser habitado em um ponto de encontro das antigas trilhas. Daqui partem os caminhos para o Everest, o Lhotse e o Ama Dablam. Cada pedra do caminho, cada muro, foi colocada à mão. Quando o vento frio desce, toda a vila brilha com o reflexo da rocha e da neve, como se fosse uma cidade de pedra flutuando no ar. A água vem de riachos de degelo, guardada em tanques de pedra. Os vegetais crescem em vasos de barro nos telhados. A energia vem das placas solares e da força do vento. Tudo funciona dentro do limite do essencial, mas cheio de vitalidade. Aqui, a existência não depende do conforto, e sim do ritmo da respiração que acompanha a montanha. Namche Bazaar não é um ponto de descanso, mas um degrau da vida humana. Um lugar onde o homem não conquista o cume, mas escolhe viver à sua sombra, para provar que, mesmo na altitude extrema, a adaptação também pode ser uma forma de arte. Gandruk se estende pela encosta como uma sequência de pedras em degraus, onde a floresta sobe, as casas se fixam no solo e as nuvens descem tão baixo que tocam as portas. Tudo aqui foi construído não para ser belo, mas para permanecer de pé. Cada pedra do caminho se encaixa como se fosse uma veia, guiando quem passa por cada camada da aldeia. Dos becos estreitos às escadas que levam aos pátios voltados para as montanhas nevadas. O povo Gurung escolheu viver em harmonia com o relevo. Eles não nivelam o chão, apenas moldam o canto da montanha para assentar o alicerce. Os telhados se sobrepõem, as casas de trás mais altas que as da frente, criando uma estrutura natural em terraços, ao mesmo tempo moradia e mirante colossal. Quando a névoa desce, o vilarejo desaparece e reaparece, como se nascesse das nuvens a cada dia. O ar é denso com o cheiro de terra úmida e fumaça de lenha. A água escorre das fendas das rochas, transformando-se em riachos. As vozes humanas se misturam ao vento, formando um ritmo ancestral, lento e persistente. Gandruk não é uma aldeia comum, é como uma camada viva do Himalaia, onde o ser humano encontra abrigo em meio ao movimento das montanhas. Ali, não se distingue o que é construção e o que é terreno. Só se sabe que,
Ao pisar no último degrau de pedra, você entra em um ser que respira junto com o céu e a terra. Manang se estende pela encosta rochosa como uma couraça que protege o vale atrás dela. Situada a uma altitude de cerca de 3.500 metros, a aldeia é cercada por picos nevados e desfiladeiros áridos. Cada telhado é uma pedra cinza disposta ao longo da montanha, como escamas gigantes incrustadas na rocha, fazendo deste lugar uma célula viva do Himalaia. Os moradores de Manang constroem suas casas com pedra local, formando fachadas densas voltadas contra o vento. Os telhados planos servem para secar as colheitas, depois cobertos por uma fina camada de pó de pedra para mantê-las firmes. As portas são estreitas com proteções adicionais, sem ornamentos, apenas função, reter o calor e bloquear o vento. Cada casa parece uma pedra deslocada, encaixada com precisão nas fendas do relevo. Entre as camadas de pedra, o ser humano cria o fluxo, canais que conduzem a água do degelo das montanhas, passando por entre as casas até os reservatórios. Os habitantes semeiam em pequenos pedaços de terra, aproveitando a luz refletida das rochas para nutrir as plantas. Eles não enfrentam a natureza, harmonizam-se com ela, respirando em um ritmo lento entre o vento e a pedra. Manang não é uma parada, é a porta para os cumes. Quando se atravessa essa aldeia, não se deixa o mundo humano para trás. Entra-se na fronteira entre a natureza e a vontade. Aqui, o vilarejo não repousa sobre a terra. Ele faz parte da montanha, esculpido em pedra, suor e determinação daqueles que escolheram seguir adiante no frio eterno. Imliu é o ponto onde o vento quente do deserto encontra o frio que desce das neves do Monte Toubkal, o pico mais alto do norte da África. Entre esses extremos, o vilarejo existe como uma zona de encontro entre climas e culturas, onde a pedra vermelha toca a neve branca, e o povo berbere ainda vive como seus ancestrais viveram há milênios. O vilarejo se espalha pela encosta, degrau sobre degrau, com trilhas que passam sobre os telhados e seguem até os altos da montanha. O som dos burros carregando mantimentos mistura-se ao das águas correntes, um ritmo simples e constante, como o respirar da cordilheira do Atlas. A mais de 1.700 metros de altitude, o ar é fino. Cheira a terra seca e a neve.
uma combinação que só existe nos limites do mundo habitável. A água do degelo do Tubkal corta Imlil em centenas de riachos, alimentando os bosques de nogueiras e pereiras. Ela corre o dia inteiro, e os moradores dependem dela como de uma veia vital no meio das pedras duras. E Imlil não precisa de monumentos nem de lembranças. Ele existe pela pureza da sua forma, onde cada pedra, cada gota e cada sopro de vento são parte da estrutura da sobrevivência. Diante da paisagem, você não vê apenas um vilarejo entre montanhas, mas a própria humanidade se agarrando ao esqueleto da terra para viver mais um dia. Lachon se ergue no extremo norte de Sikkim, uma terra onde floresta, neve e rocha se encontram em uma forma quase surreal. A aldeia se estende ao longo do vale do rio Lachung-Shu, cercada por montanhas cobertas de neve e por antigas árvores de cedro. A essa altitude, o céu é tão límpido quanto vidro. A luz é seca, fria, e dá a tudo um contorno prateado. A paisagem parece uma gravura. Cada árvore, telhado e pico aparece nítido demais para ser real. A arquitetura de Lachung é um retrato da adaptação. Casas de madeira baixa, paredes de pedra sobrepostas, telhados de metal pesado e pisos erguidos acima do solo para escapar da neve. As trilhas ligam-se por pontes de madeira sobre os riachos formados pelo degelo, onde a água branca e turva corre em torno da vila. O silêncio é tão profundo que se pode ouvir o som das gotas batendo no telhado. O único ruído existente quando as nuvens cobrem o céu inteiro. Os habitantes falam as línguas Lepcha e Bhutia. Acreditam que cada montanha tem uma alma e que cada vento é a voz dos ancestrais. Eles cultivam cevada, criam yaks e celebram o Festival da Neve como uma forma de comunhão com a terra. Toda a vida segue o ciclo do degelo. Quando o rio se abre, a aldeia desperta. Quando o gelo retorna, tudo adormece novamente. Lachung não se volta para o mundo, volta-se para o céu. Entre o gelo e a floresta de nuvens, esta vila não existe para ser admirada, mas para provar que o ser humano pode encontrar paz mesmo no centro do impossível. Lachen repousa solitária no planalto gelado de Sikkim.
onde o Himalaia deixa de ser paisagem e se torna a fronteira entre a vida e o silêncio absoluto. Todos os caminhos terminam aqui. Do sul, o degelo das geleiras desce lentamente. Do norte, blocos de neve milenar permanecem imóveis. Todo o espaço parece preso entre o vivo e o fossilizado. Um lugar onde o vento corta a alma pele e o silêncio é tão denso que se pode ouvir o próprio coração. Em Lachen, a natureza funciona como um organismo gigante. A cada amanhecer, o gelo se abre em novas rachaduras e o frio desce pelos vales. O ar é tão rarefeito que respirar exige intenção. As nuvens deslizam baixas, envolvendo as encostas em ondas brancas que se movem devagar, como marés suspensas. A essa altitude, a terra já não é plana. Ela se curva ao ritmo da atmosfera, e o mundo parece flutuar em um sonho congelado. Nas ladeiras de pedra, musgo e gelo se misturam em tons de cinza e verde, e blocos enormes cobertos de neve erguem-se como esculturas do vento. O rio Lachen Shu corre ao pé das montanhas, não com fúria, mas com frieza, refletindo o céu branco e a imóvel, onde já não há fronteira entre água, nuvem e ar. Lachen não é mais uma vila. É o registro da terra sobre a vida em seu limite absoluto. Aqui, a natureza não fala, apenas existe. E o ser humano, em sua forma mais pequena, permanece como um último ponto de respiração no universo de gelo. Lushoto repousa sob um manto de névoa espessa, entre as montanhas sinuosas de Usambara. Visto de longe, o vale parece flutuar. As nuvens rastejam pelas encostas. As florestas mudam de cor a cada instante, dando a impressão de que as árvores caminham. É um lugar onde o vento e a terra se encontram em um ritmo lento, como se o tempo aqui não passasse, apenas respirasse. Das colinas descem centenas de riachos formados pela chuva, atravessando o vale até se unirem no rio Soni, que contorna o sopé das montanhas. Essa água é a alma da região, alimenta a floresta e mantém a umidade do ar. Quando a névoa se dissipa, os filetes brancos dos riachos brilham como veias de prata no verde profundo. O que torna Lushoto única é sua densidade biológica extraordinária. Nesta floresta vivem mais de 30 espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do planeta.
A mata é tão densa que a luz do sol raramente toca o chão. Cogumelos bioluminescentes iluminam suavemente o subbosque à noite. Lushoto não é um lugar para ver paisagens. É um lugar para perceber que a natureza não é estática, mas viva, em movimento, respirando e mudando de forma. E nesse movimento, o ser humano é apenas testemunha, silenciosa, pequena, mas privilegiada por existir no coração de uma das florestas mais antigas da Terra. Putri não está sobre a montanha, está dentro do céu. Ao entrar no vilarejo, tem-se a sensação de caminhar entre as nuvens, onde o ar é tão rarefeito que até a voz se torna leve. Este é o centro de sobrevivência do altiplano. Uma terra quase sem florestas, feita apenas de pedra, capim e espaço infinito. O ambiente ao redor de Putri é um paradoxo. Tão seco que a areia não projeta sombra, mas cercado por lagos, nascentes e neve derretida dos vulcões. Os lagos de grande altitude refletem o azul cobalto do céu, criando a ilusão de espelhos suspensos. Flamingos e vicunhas passam em silêncio, como criaturas saídas de um sonho ancestral. A geologia aqui parece de outro planeta. Rochas vulcânicas, camadas de sal, enxofre e cinza formam uma superfície irregular em tons de dourado, branco e lilás. Sob os pés, o solo ressoa oco, como se escondesse um imenso vazio da terra. Putri é a prova de que a vida pode existir mesmo quando o planeta parece sem fôlego. Aqui, cada pessoa é um grão de poeira com batimentos, pequena, mas persistente, de pé entre o deserto e a neve, entre a luz e o silêncio, mostrando que até a natureza mais extrema pode gerar uma beleza impossível. Pelin se estende sobre a encosta da montanha como uma faixa de terra suspensa, onde as nuvens passam sobre os telhados e a floresta antiga repousa imóvel na névoa. Essa pequena cidade não foi construída para se esconder, mas para olhar diretamente para o Kanchenjunga, a montanha considerada a alma de Sikkim. A cada dia, a luz desliza sobre os picos nevados, criando a ilusão de que o céu se move enquanto a terra permanece quieta.
As florestas ao redor de Pelin conservam sua estrutura primitiva. O andar inferior de bambus e samambaias, o intermediário de pinheiros e o superior coberto de musgo sobre pedras úmidas. Abaixo, o rio Ranjit ruge entre os desfiladeiros, mudando de cor do prateado ao verde esmeralda conforme sopra o vento. Toda a região funciona como uma imensa máquina biológica, guiada pelo ritmo das nuvens e da umidade. No centro da cidade, mosteiros e estupas de pedra se erguem em silêncio, com bandeiras de oração tremulando ao vento. Quando o vento sopra, milhares de faixas coloridas vibram em uníssono. É a voz da terra se manifestando. As pessoas vivem entre o movimento e a quietude. De um lado, a floresta sem fim. Do outro, o céu sem fronteiras. Pelin não busca alcançar a grandiosidade. Ela já faz parte dela. Aqui, a paisagem não precisa ser vista para ser bela. É bela porque nos faz perder o rumo entre a natureza e o infinito. Em Pelin, permanecer imóvel também é uma forma de voar. Khyber é um ponto minúsculo no Vale de Spiti, mas é a aldeia habitada de forma permanente mais alta do planeta. Acima das nuvens, Khyber não é apenas uma vila, é a fronteira entre o humano e o selvagem. A partir daqui, todo o caminho leva ao céu ou ao abismo. O ar é seco e rarefeito e o vento é tão forte que apaga pegadas em poucos minutos. Mas, em meio a essa aridez extrema, a vida ainda persiste, na forma do leopardo das neves. No inverno, eles descem das montanhas para caçar perto de Khyber. Os moradores dizem ouvir à noite o vento uivando como o chamado das feras. Na névoa espessa, às vezes uma sombra cruza o penhasco. Não é miragem, mas a criatura que a humanidade conhece apenas através das lendas. A paisagem parece talhada pelas mãos de um deus. Encostas verticais, fendas profundas, rochas cortantes e manchas de argila dourada que lembram queimaduras antigas. Nenhuma árvore sobrevive aqui, mas quando a luz toca os cumes de pedra, todo o vale se transforma em metal brilhante. Uma beleza fria, abstrata, mas absolutamente real. Khyber não é um destino turístico. É um lugar para o silêncio, para testemunhar a terra em sua forma mais primitiva. Aqui, você não observa a natureza. Você está dentro da estrutura dela. E quando o vento sopra, trazendo o sopro do leopardo das neves, você entende. A vida nunca foi tão frágil, nem tão sagrada.
Langsa não é apenas uma aldeia, é um museu a céu aberto da terra. Aqui, o solo não é apenas solo, mas memória comprimida ao longo de centenas de milhões de anos. Cada rocha guarda marcas de conchas, algas e corais, todos encontrados a mais de 4.000 metros de altitude. Uma prova viva de que o planeta um dia ergueu a si mesmo das águas do antigo oceano. A pequena vila repousa dentro do arco do Himalaia, cercada por montanhas onduladas que parecem ondas petrificadas. O ar é seco, rarefeito e silencioso, a ponto de se ouvir o som da poeira rolando sobre o chão. Sob os pés, o fóssil do mar. Acima da cabeça, o céu espesso e imóvel. Langsa existe entre dois planos, o passado e o presente. No alto, a estátua dourada do Buda Maitreya observa o vale. Seu rosto sereno contrasta com a frieza das rochas, dando a sensação de que o próprio tempo parou diante dele. A cada dia, o vento circula em torno da estátua, levando consigo o pó das camadas geológicas, como um antigo cântico da terra. Langsa não é um destino turístico. É um lugar para permanecer em silêncio e compreender que o mundo já foi mar, que o ser humano chegou há pouco e que a terra ainda respira em seu próprio ritmo. Aqui, a meditação não está nos templos, está nos fósseis da eternidade. Paro se estende entre duas cadeias de montanhas, como um enorme bloco cultural incrustado no vale do Himalaia. Todas as estradas que saem do aeroporto e entram no vale passam por casas de madeira e paredes brancas, pelos dzong, por pontes cobertas de bandeiras rituais, como faixas de tecido cultural espalhadas sobre a paisagem. No ar rarefeito, Paro parece um manuscrito vivo do antigo estilo butanês. Simples, mas cheio de densidade espiritual. Ao entrar no Rinpoche Dzong, o viajante não vê apenas uma construção. Ele sente a alma de uma nação. O Dzong não se ergue à margem, mas ocupa o centro da cidade, como o coração pulsante do Butão. Seus pátios, cúpulas e corredores se alinham com o vento e a luz do sol, criando uma imagem viva. Não é uma arquitetura imóvel, mas uma que respira. Próximo dali, o Dungtse Lyakan, em forma de Shorten, ergue-se como um marco espiritual inclinado entre as montanhas, reduzindo a distância entre o céu e o homem. Pelas trilhas que sobem os vales, o visitante passa por pequenos campos em terraços, florestas de pinheiros e riachos cruzados por pontes de madeira que balançam ao vento.
A paisagem transita suavemente entre a aldeia antiga e o vale aberto, entre a terra cultivada e a floresta selvagem. Quando a névoa envolve os telhados e a luz bruxuleia entre os pinheiros, Paro se revela como um espaço místico onde o real e o sagrado se fundem. Paro é a prova de que uma terra não precisa ser a mais alta, a mais profunda ou a mais distante para ter profundidade. Ao atravessar o portão de pedra do Dzong, ouvir os sinos e ver os telhados refletidos no vale, entende-se. Paro não existe para ser fotografada. Existe para ser sentida, com a alma, com a pedra, com o sopro das montanhas. Aider repousa sob a névoa, escondida entre duas alturas, a floresta densa e os picos cobertos de neve. Quando a luz atravessa as nuvens, os telhados de madeira e os jardins de ervas aparecem como memórias douradas, e quando a chuva cai, tudo se dissolve novamente. O espaço aqui nunca fica parado. Nuvens, vento e floresta se movem em silêncio, fazendo de Aider um redemoinho do tempo suspenso nas encostas da montanha. A distância entre os telhados e o toque das nuvens é de apenas alguns passos. As casas de madeira se alinham próximas umas das outras. Caminhos de pedra sinuosos se cruzam, e no centro da vila uma pequena cachoeira cai pelo vale. Um fio de água que liga o alto ao profundo, o silêncio ao movimento. Quando as nuvens giram, a cachoeira continua fluindo mesmo invisível. Quando o sol surge, a água brilha como prata viva. A paisagem de Aider não muda com as estações, mas com as nuvens. Quando o nevoeiro desce, a montanha desaparece. Quando ele se desfaz, os telhados de madeira reaparecem sobre o verde sem fim. As florestas de pinho cobrem o vale inteiro. Mas quando você sobe mais alto sob vento e chuva, resta apenas você, o ar e o eco das pedras. Aider não é um lugar para fotografar, é um lugar para respirar devagar, dentro da natureza viva, onde você se mistura à névoa e à floresta. Uma vila que não se apoia em madeira nem em pedra, mas na sensação de estar entre o verde e o céu. A se estende aos pés do Himalaia como uma melodia antiga, onde as montanhas não apenas cercam, mas também cobrem o céu. Durante séculos, este território permaneceu isolado, quase intocado, preservando os modos de vida mais antigos do Butão. O rio Rachu atravessa o vale e o divide em duas partes, um lado úmido e verde, o outro seco e frio, criando uma rara fronteira microclimática entre floresta e rocha.
A arquitetura de Ra é simples e serena. As casas brancas de madeira têm portas entalhadas com figuras místicas e telhados planos sustentados por grossas vigas, servindo tanto para resistir ao vento quanto para secar lenha e bandeiras de oração. No alto das colinas, dzong e templos antigos como o Ha Dzong permanecem silenciosos, com suas paredes vermelhas escuras, em meio ao verde da floresta, símbolos do equilíbrio entre matéria e espírito. Vista de longe, Ra parece uma gravura feita de 3 elementos: pedra, vento e fumaça. As nuvens deslizam rente ao solo, o rio se curva como um fio de prata. Aqui, nada se apressa, nem o movimento, nem a luz, nem o tempo. O povo ainda lavra os pequenos campos, ainda ergue bandeiras nos telhados quando o vento muda, como se dialogasse com a natureza em uma língua ancestral. Ra é o lugar onde a fronteira entre o humano e a montanha desaparece. Quando se olha do alto da colina, é impossível distinguir o que é casa, o que é pedra, o que é fumaça. Resta apenas uma única entidade: a vida primordial de uma terra onde o vento nunca deixou de soprar. O Malo não pertence ao mundo moderno. Ele existe à parte, isolado por meio ano sob a neve. A cada estação, a estrada se fecha e o vilarejo se torna uma ilha de pedra, vento e nuvem. A arquitetura de Omalo guarda as marcas do tempo. Casas de pedra espessa, portas estreitas, telhados inclinados. As torres defensivas, Koshkebi, se espalham pelos morros, não como ornamentos, mas como pontos de comunicação, resistência e proteção da comunidade. Quando o sol da tarde toca as torres, as sombras se estendem pelas pedras, e o vento assobia por entre as fendas. Tudo parece pertencer a um mundo ancestral. Os moradores não usam rede elétrica nem gás. Vivem da energia solar e da água que brota das montanhas. Quando chegam as chuvas, a terra vermelha fica úmida. O musgo cobre as pedras e se infiltra nas paredes. Cada casa é um organismo de sobrevivência. Nada é supérfluo, nada é desperdiçado. Tudo nasce da própria rocha, como se o tempo tivesse construído uma pele protetora sobre o lugar. No silêncio da manhã enevoada, você ouve apenas o vento e o som da água pingando. Diante dos telhados,
Com o muro de pedra às costas, entende-se que o malo não existe para ser conquistado, mas para ser contemplado. É um lugar de quietude, de permanência, onde uma comunidade escolheu o isolamento para preservar a alma da montanha. Em Chitkul, o ser humano não domina a terra. Ele vive sob a permissão dos deuses. Há séculos, esta aldeia é considerada o domínio de Matidevi, a deusa protetora do Vale de Baspa. Cada pedra, cada riacho, cada penhasco ao redor do vilarejo carrega o espírito dela. Os moradores dizem que, se alguém falar alto demais, o vento se cala para escutar. No centro da vila, o antigo templo de madeira dedicado a Mati permanece em silêncio. Suas paredes exibem entalhes de dragões e sóis, e o telhado é adornado com asas do pássaro garuda. Não há estátua da deusa, apenas o vazio, pois acreditam que ela habita o próprio ar rarefeito. Quando chega o festival, os tambores Kinauri ressoam pelas montanhas, e o som vibra entre as pedras e as nuvens como se a própria terra respirasse. Ao redor do templo, milhares de pequenas bandeiras de tecido estão amarradas em árvores, pedras e cercas. Cada bandeira carrega uma prece, enviada pelo vento em direção aos picos nevados, onde dizem que Mati habita. O vento não apenas passa por elas, ele leva consigo as mensagens de toda a aldeia pelo vale. Aqui, a fronteira entre fé e espaço desaparece. Ninguém precisa buscar a deusa porque ela está em tudo. Na água do rio Baspa, no som do vento entre os telhados e no silêncio entre dois cumes. Este lugar não é sagrado. Ele é a própria forma viva da sacralidade. Situada na borda entre a Índia e o Tibete, Munciari já foi o ponto final da antiga rota do sal e da lã, por onde comerciantes cruzavam o Himalaia. Hoje, a trilha ainda existe, mas só resta o som do vento passando pelas pedras, como o eco de um tempo em que o homem ousava atravessar o gelo para trocar o que mantinha a vida. A geografia ao redor de Munciari é feita em camadas, como cortes do tempo. Florestas nas partes baixas, rochas expostas nas médias e neve no topo. Cada nível é um mundo diferente, onde a temperatura, o som e a vida mudam completamente. Aqui é possível ver o movimento da Terra em ação,
O rio Gauri Ganga escava o vale, enquanto a cordilheira Panchachuli reflete um brilho prateado como se fosse metal vivo. A pequena vila se esconde na encosta, onde a estrada termina em um vazio. O vento sopra tão forte que as árvores crescem inclinadas e as paredes das casas ficam cobertas de poeira de pedra. Todas as manhãs, os mais velhos apontam para o norte, onde um dia passava a rota para o Tibete, lembrando que o ser humano é apenas um hóspede passageiro destas montanhas. Munsiari não é bela de um modo fácil. É bela porque deixa o observador sem fôlego, diante de uma natureza bruta, silenciosa e antiga o bastante para tornar sem sentido as ideias de começo e fim. Este é o lugar onde o mundo físico toca o mito. E o mito se transforma em terra, água e vento. Em Karimabad, o tempo não passa. Ele se repete. Os habitantes descendentes do antigo reino de Hunsa ainda vivem de acordo com o ritmo das montanhas, dos ventos e da água que derrete das geleiras de Ultar. Chamam Hunsa de Vale da Longevidade, onde as pessoas vivem muito, com saúde e serenidade, como se o tempo tivesse esquecido sua própria função. Ao redor de Karimabad, cordilheiras cobertas de neve se erguem quase verticais, e o sol toca o vale por apenas algumas horas por dia. Mas é justamente isso que cria um ecossistema singular. A água do degelo corre por antigos canais de pedra, irrigando plantações de cevada e damascos dourados. Todo o sistema é mantido por técnicas milenares de irrigação, tão precisas que ainda hoje surpreendem os cientistas modernos. O povo Hunsa acredita que as montanhas não são apenas rochas, mas espíritos vivos. Cada pico carrega o nome de um deus, e cada vento é uma bênção. Eles não cultuam estátuas, veneram o silêncio, o mesmo que os protegeu durante séculos de isolamento do resto do mundo. Das varandas de pedra das casas, é possível ver todo o vale de Hunsa como um universo particular, onde tudo se move lentamente, de forma precisa e pura, quase sem presença humana. Karimabad não é um vestígio do passado, é a própria testemunha do tempo,
onde a terra, o homem e o mito coexistem em um mesmo instante eterno. Massuler parece uma lembrança deixada por outro século. Um lugar por onde o tempo passou, mas não conseguiu apagar. Escondida entre as florestas e as nuvens do norte do Irã, esta vila antiga repousa sob uma névoa espessa, revelando-se apenas quando o sol toca seus telhados de barro dourado. Tudo parece suspenso no ar, separado do resto do mundo. Nesse espaço, tudo se move mais devagar. O som dos passos sobre os telhados ecoa como o batimento do coração da montanha. O cheiro de madeira queimada, o aroma do chá de hortelã e o som dos teares se misturam em uma sinfonia de silêncio. Aqui, as pessoas não constroem casas para embelezar, mas para resistir, pois cada pedra e cada parede de barro carrega uma memória. Os moradores de Masuley ainda vivem a moda antiga. Acendem o fogo em fornos de barro, queimam lâmpadas a óleo e secam ervas sobre os telhados. Quando a névoa cai, a vila se dissolve em sombras, restando apenas os pontos de luz das janelas de madeira, como vagalumes entre as montanhas. Masule não precisa de monumentos nem de títulos de patrimônio. Ela existe no silêncio, como uma ruína viva, onde arquitetura, humanidade e paisagem se tornaram uma só coisa. Aqui, cada telhado é um caminho e cada caminho é uma lembrança. O Irgani está a pouco mais de 1000 metros de altitude, mas no coração do Alto Atlas, onde o ar traz o gosto da pedra e da névoa. Todo o vale tem a cor vermelha do barro e do pó do Atlas. Um tom que faz as oliveiras, os coqueiros e as ervas selvagens Os bosques de oliveiras sobem pelas encostas, entremeados por pedras cobertas de musgo e poeira. O vento vindo do Atlas varre as folhas, fazendo os galhos ondularem como ondas. Cada grão de areia, cada folha caída carrega a forma do vale, como se um pequeno mapa do Atlas se refletisse nos olhos de quem observa. Quando chove, a terra vermelha escorre em filetes. Quando o sol retorna, o pó sobe e cobre telhados e caminhos com um manto do tempo.
O povo de Auirgan vive em harmonia. Cultivam oliveiras, amendoeiras, damascos e ervas aromáticas. No pequeno mercado local, trocam cerâmicas berberes, licor de amêndoas e azeite. Os visitantes podem beber chá de hortelã sob o alpendre de madeira, ouvindo o som da água correndo e o vento do Atlas sussurrando pelas telhas. O Irgane não é um desenho bonito. É um mapa vivo de terra vermelha, clima e memória. Aqui, você não apenas entra em um vilarejo. Você entra em um céu vermelho, compartilhado entre humanos e montanhas. Uma fusão entre o sopro da terra e o coração do Atlas. Pokut Ailassi repousa sobre uma crista estreita, onde o vento dá forma a tudo, dos telhados às árvores. As casas antigas de madeira se inclinam todas na mesma direção, como se tivessem sido moldadas mais pelo sopro do ar do que pelas mãos humanas. O espaço aqui nunca é imóvel. Ele vibra, pulsa no ritmo da respiração do vento. Pela manhã, a névoa sobe como um lençol de água, engolindo a floresta e o vilarejo. Apenas os cumes dos telhados e a fumaça das chaminés surgem, sinais de que a vida ainda resiste. Quando a névoa se dissipa, o vale se revela lá embaixo como um abismo sem fim, fazendo quem está em Pokut sentir-se flutuando entre dois céus. A arquitetura aqui é um diálogo com a natureza, sem desafio, sem oposição. Cada casa de madeira é construída com materiais da floresta. Os telhados são inclinados para a chuva escorrer e as paredes têm frestas para o vento passar. A fragilidade se torna a única forma de existência. Pokut não pertence ao mundo urbano ou à civilização. É o lugar onde o vento mora, onde as nuvens se movem, e o homem é apenas um hóspede entre as forças vivas da natureza. Quem já esteve lá sabe, há vilas que não se erguem sobre a terra, mas vivem sobre o dorso do céu. Ushguli fica onde o mundo quase termina. A mais de 2.000 metros de altura, presa entre o gelo e a névoa durante todo o ano. As casas de pedra cobertas de musgo, com telhados escuros e portas baixas.
Parecem ter sido erguidas não para morar, mas para resistir. Tudo aqui é testemunho da força da vida. Uma terra tão severa que as plantas crescem na direção do vento, e as pessoas aprendem o silêncio para ouvir a voz da natureza. As torres medievais de defesa ainda se erguem intactas, altas e frias, seus topos desaparecendo na neblina. Elas não são apenas arquitetura. São a memória coletiva do povo Svan, símbolos de sobrevivência, resistência e história gravada na pedra. Quando a luz toca as torres, elas refletem o brilho prateado da neve, fazendo o vilarejo inteiro parecer evaporar no branco do ar. Do meio da vila, é possível ver o Monte Shkara erguendo-se imponente, com a face rachada e o gelo descendo em listras luminosas como veias do céu. Essa grandiosidade torna o ser humano pequeno e silencioso. Restam apenas o fôlego e o batimento do coração como prova de que ele ainda existe. O Sguli é a linha entre o existir e o esquecimento. Um lugar onde a natureza não precisa ser descrita, porque ela própria é a história. Uma terra onde, ao ficar de pé, você deixa de ser visitante e se torna apenas mais um ser vivo caminhando pela memória da terra. Nas montanhas de Alborz existe um lugar onde o céu e a terra se encontram sem precisar de horizonte. Filband, a vila que repousa na borda das nuvens, é um mundo onde tudo parece reduzido a 3 elementos: o branco, o frio e o silêncio absoluto. Aqui, tudo é envolto em névoa, tornando impossível distinguir onde termina a montanha e começa o ar. Os moradores chamam Filband de o lugar que toca o vento, porque o ar é tão denso que parece ter peso. Quando as nuvens chegam, as casas desaparecem e pessoas a poucos metros de distância não conseguem se ver. Mas, nesse mar de bruma, elas vivem por instinto. Seguem o relevo gravado na memória. Escutam o chamado do gado na neblina. Um som que serve de bússola.
Não há arquitetura elaborada, apenas casas de madeira com telhados baixos de metal para resistir ao vento. As paredes, cobertas com barro e palha, guardam o calor durante o frio que nunca vai embora. Essa simplicidade cria uma beleza singular. Tudo existe apenas o suficiente para resistir à natureza, não para desafiá-la. Phil Bend não é um lugar para observar as nuvens. É onde as nuvens vivem. Quando uma pessoa chega aqui, deixa de ser visitante e se torna parte da própria atmosfera. Este não é um lugar do céu nem da terra. É a fina fronteira entre o real e o sonho, onde o mundo lentamente se dissolve em branco. Java-Herde não pertence ao espaço comum. É uma camada de tempo condensada entre as montanhas. Os moradores contam sobre túmulos antigos no cemitério da vila. Pedras cobertas de musgo, inscrições apagadas, mas que ainda murmuram histórias de gerações que caminharam entre a neblina e as nuvens. A arquitetura da vila é o mais simples possível. Casas de barro, telhados baixos, portas pequenas. Mas a disposição das construções segue a lógica da luz e do vento. Para que o nevoeiro não se acumule dentro das casas. Para que a umidade permaneça. Para que cada lar seja uma caixa que guarda o fôlego da natureza. Nos telhados, penduram-se tecidos de lã, ervas e pimentas, como se fosse uma forma de conservar o cheiro da terra e das nuvens em cada cômodo. No verão, flores silvestres e árvores de montanha se espalham pelos vales. O aroma da floresta mistura-se ao cheiro úmido das pedras cobertas de musgo, criando um ar denso que se dispersa lentamente entre as telhas. Cada passo pelas vielas estreitas faz você respirar a natureza em estado puro, como se estivesse acordado e sonhando ao mesmo tempo. Java-Herde não é um lugar para se ver. É um lugar para se ouvir o tempo. Quando a névoa desce, a água escorre dos telhados, o vento entra pelas frestas e as folhas tremem suavemente. E você entende que esta vila não existe para turistas, mas como a memória viva das nuvens das montanhas de Alborz. Iruia não foi construída, foi esculpida na pedra. O vilarejo flutua entre os vales secos de Salta, onde as nuvens passam abaixo dos telhados, e o som do rio Iruia ecoa centenas de metros abaixo das encostas. Não há caminhos retos. Todas as direções se inclinam, se partem ou se dissolvem nas rochas.
relevo ao redor de Iruia é um labirinto geológico. Falésias formadas por arenito antigo, ferro mineral e camadas de sedimentos moldadas pela água durante milhões de anos. Essa fragmentação cria uma paisagem que parece de outro planeta. Montes verticais, vales estreitos como linhas e faixas de cores terrosas empilhadas como veios de pedra. As nuvens aqui não passam, elas permanecem. Elas se agarram aos paredões, deslizam sobre os telhados, descem até o rio e se desfazem lentamente como fumaça. No meio dessa névoa, os sons se tornam espessos, vozes, passos de cavalos, o murmúrio da água. Tudo ressoa como dentro de uma caverna. O tempo parece comprimido entre as rochas e o vapor. Iruia é a fronteira da existência. Um lugar onde as pessoas aceitam a dureza da natureza não para vencê-la, mas para coexistir com ela. No mundo vertical dos Andes, essa vila é a prova de que, às vezes, existir é a forma mais elevada de resistência. Chukchilan se suspende entre os vales mais profundos dos Andes do Equador, como uma faixa de tecido esticada no ar. O caminho até lá serpenteia por montanhas rasgadas por rios e ventos, onde cada metro de terra é inclinado e rachado. Ao se aproximar, a vila não surge aos poucos. Ela aparece de repente, vinda das nuvens, como se tivesse flutuado de outro mundo. Ao redor de Chukchilan, há uma formação geológica raríssima. Encostas cortadas por antigos fluxos de lava, formando centenas de paredões verticais como muralhas naturais. Quando o nevoeiro cobre tudo, o cenário parece etéreo. Blocos de pedra pairam como se estivessem suspensos. Os moradores chamam o lugar de La Tierra que Respira, a terra que respira, porque o calor e a umidade ainda sobem das fendas, mesmo depois de milhares de anos do vulcão adormecido. O clima é estranho, seco e úmido, quente e frio, mudando constantemente a cada poucos metros de altitude. Isso cria uma vegetação única, bananeiras ao lado de capins frios, flores silvestres nas pedras de cinza e aves andinas voando entre o nevoeiro das montanhas. Chukchilan
É o equilíbrio entre o risco e a calma. Do alto do abismo, vê-se a terra, as nuvens e o homem fundidos num só corpo. E quando a névoa cobre tudo, o mundo inteiro parece derreter, restando apenas a sensação de estar vivendo sobre uma terra que ainda não esfriou completamente.